Muito bem, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui no nosso segundo episódio da sexta temporada, tratando o tema da felicidade, com o nosso convidado, o professor Gabriel Grabowski, professor da Fevale, e que tem trabalhado felicidade principalmente na educação, a área de formação, além da filosofia, é a educação. E junto com o psicólogo Clairto, doutorando da PUC, que está aqui conosco. Se eu não disser isso, ele vai ficar muito infeliz. É que ele quis me deixar feliz, porque o tema é esse. Exatamente. Então, seguimos com o tema, né, Júlio? Seguimos com o tema da felicidade. E nesse episódio nós queremos justamente pensar a felicidade nas áreas onde ela está aparecendo. A gente tem percebido assim que praticamente todas as áreas, principalmente as áreas mais as humanas, mas também a saúde, tem trabalhado muito o tema da felicidade. Dá para ver a quantidade de livros, artigos que têm aparecido, pesquisas sobre felicidade. Inclusive, eu estou sabendo que está rolando uma aula lá na Fevale sobre isso, prof. Sim. Fala um pouco dessa aula aí para nós. Há 2 anos, nós criamos, junto com o Diretório de Estudantes da Universidade de Fevale, uma disciplina, um componente curricular que tem como título Felicidade, a arte do bem viver. Olha aí. A arte do bem viver. Aqui já tem um novo conceito, né? E esse componente ele é aberto para todos os cursos da universidade, tá? Então é um componente optativo e alunos de qualquer área de conhecimento, dos mais de 50 cursos, podem fazê-lo, tá? E é um espaço, na verdade, inter e multidisciplinar que a gente aborda a felicidade sob várias perspectivas, como é abordada ao longo da história da humanidade nos tempos de hoje, tá? Então, lá nós abordamos a perspectiva um pouco mais filosófica, que eu abordo, mas também a perspectiva da educação, a perspectiva das neurociências hoje, da biologia, da economia e da política, tá? Que tem grandes impactos sobre isso, a partir da psicologia também, das teorias psicanalíticas. Enfim, são várias áreas do conhecimento que representam isso que vocês estavam colocando aqui, de que a felicidade ela é abordada por a maioria das áreas do saber, vamos chamar assim, nem a ciência só, né? Mas a maioria das áreas do saber, a própria arte, a própria literatura, as religiões, as teologias abordam, enfim, é um tema dos mais abordados na história da humanidade. Olha só, eu acho que é bem por aí que vai esse episódio hoje, que a gente quer falar, né, sobre felicidade e essas áreas que se envolvem com esse tema, que hoje em dia, como o prof estava falando ali, nossa, não tem como fugir, né, de uma formação. Inclusive, Cleiton, a PUC tem trabalhado esse tema também intensamente na sua pós-graduação, tem excelentes cursos lá e grandes especialistas no tema que estão... Tô sabendo. Eu acho muito interessante isso, né, essa explosão do assunto, né? Espiritualidade é um assunto que tem aparecido muito também, mas a felicidade ela está despontando assim como um assunto de grande relevância. Como é que é a felicidade na educação? Como é que se aborda isso? Nós quando propusemos esse componente, a primeira coisa que a gente identifica na educação é de que o espaço de educação, de formação, que é o espaço escolar, o espaço acadêmico, às vezes está sendo também um espaço de estresse, um espaço de dificuldades e que tem causado impacto emocional nos estudantes, tá? Então, a primeira reflexão que a educação precisa fazer, e aí alguns estudos apontam disso, que ela tem que colocar na sua agenda o tema da felicidade, no seguinte sentido: se a educação não se envolver com a felicidade, se ela não contribuir com a felicidade, seja dos estudantes, seja de quem trabalha com a educação, para que ela serve? É um pouco o que a filosofia diz. Se a filosofia não contribui para a felicidade das pessoas, se a educação não contribui para a felicidade das pessoas, para que serve então? Mas isso não só em termos depois de formado, enquanto está formando. Então nós temos estudantes que ficam de 3 a 6, 7 anos numa universidade. No Brasil ainda, porque fazem para o creche, às vezes ficam 8, 10 anos na universidade. Eles não vão ser felizes nesse tempo?
E quanto que a universidade deve contribuir enquanto vida acadêmica, que a gente chama, vida no campus, né? Enquanto eu estudo, eu estou vivendo. Enquanto eu estou vivendo, eu preciso ser feliz. Eu preciso ter esses momentos felizes durante o estudo. Então, por exemplo, eu sou professor há 38 anos. Recente. Então, vocês imaginam, se o meu trabalho de docente, de professor, o tempo que eu vivo na universidade, que é um tempo maior do que eu vivo com minha família, se não é um tempo também de felicidade, eu seria um infeliz. Sim, tá? Mas eu busco constituir toda essa vivência como grandes momentos de felicidade também. E o que a gente espera dos estudantes também é isso. Então agora, toca a pergunta pro Júlio, na área dele agora. Vamos matar esse jogo aí agora. Ele já levantou, né? Que é o campo de teologias, que tem abordado isso muito forte, mas principalmente a contribuição da espiritualidade para a felicidade. E aí, fala aí agora, Júlio, quero ver matar esse jogo aí. Mas é muito legal isso que o professor, vou puxar um pouquinho aqui de volta, a educação, se não contribui para a felicidade, e não só a felicidade lá no fim, depois, né? Porque tem muito essa ideia, assim, você se sacrifica, e daí um dia você vai ser feliz, né? Quase assim você usa como uma justificativa, né? Para passar tanto trabalho, né? Às vezes tem essa ideia, né? E o que também não é, né? A felicidade ela tá no caminho, né? Não está só na chegada. Isso, às vezes, nós, professores, educadores, pelo nosso discurso, a gente acaba intensificando, inclusive, isso aí, na medida que a gente... e a educação meritocrática, ela faz isso, tá? Quando ela joga os jovens a competirem entre si, a disputarem entre si, ao invés de cooperarem, tá? E isso tem aguçado a ansiedade e depressão dos estudantes. Sim. E que você falava lá no primeiro episódio também, que da humanização, né? Felicidade sem pensar-se enquanto ser humano não funciona. E a educação, me parece, justamente o propósito dela é humanizar, né? Criar uma consciência de ser humano, de fato, né? O que às vezes também parece que não existe isso, né? O que é uma pena, né? Eu vejo duas grandes funções da educação. Eu sempre começo minhas aulas fazendo a pergunta: para que serve a educação? E eu vejo que ela deve servir para duas coisas, tá? É uma definição clássica de um dramaturgo americano que diz, é formar humanos por humanos para o bem da humanidade. Boa, formar humanos A segunda é através da educação que nós nos humanizamos, que nós vamos nos tornando humanos ao longo de toda a nossa vida. Tá? Então, isso é fundamental, não só a educação escolar, mas a educação social, a educação informal, porque o ser humano, ao mesmo tempo que humaniza-se ao longo da vida, ele também se desumaniza. Tá? E aí que muitas vezes nós nos surpreendemos com o ser humano quando a gente percebe pessoas até das nossas relações que são capazes de cometer atos e ações que a gente jamais esperaria deles. Isso. Mas para não fugir da pergunta aí que o Clairton instigou... Eu não causei discórdia nenhuma aqui ainda, hein? Eu tô me segurando. Discórdia aqui tentando deixar a gente infeliz, né? A teologia ou as religiões, elas estão muito ocupadas com felicidade, ou deveriam estar, mas às vezes a religião, principalmente na sua formatação tradicional, moralista, dogmatista, muito cheio de regras e de proibições, e parece que é o lugar onde menos tem felicidade. E para mim o propósito de todas as religiões e da teologia cristã é a felicidade, né? A realização plena do ser humano nesta vida, né? Não só na outra vida, mas nessa vida. Não tem sentido nenhum você pensar a felicidade lá pro além vida, né? A felicidade está aqui. E aí o grande mestre do cristianismo, que é o Cristo, né? Ele tem várias dessas falas, né? Começa lá as bem-aventuranças, que as Bíblias geralmente traduzem por bem-aventurança, mas a bem-aventurança, na verdade, é felicidade, né? Felizes é a pessoa que faz isso, que ela vai viver isso, ela vai viver, então faz parte de um sermão de Jesus Cristo, onde ele justamente fala da felicidade, né? E claro que ali a felicidade é uma construção, a felicidade implica as outras pessoas, não é uma construção individualista, implica, obviamente, a relação com Deus, né? Não tem felicidade sem essa relação com o transcendente,
Mas é um propósito, né? A vida em abundância que Jesus fala também, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Vida com fartura, vida com felicidade, né? E, Júlio, a própria condição humana que ele assume, né? Exatamente. Eu entendo também que aqui ele está nos dizendo de que a felicidade, ela faz parte desta vida humana. Exatamente. Até para merecer depois a próxima vida, a vida espiritual, a vida celestial. Exatamente. Então, ele não posterga, que infelizmente algumas religiões às vezes postergam, que a felicidade pós a vida terrena, né? Sim. Ele testemunha isso ao longo da sua vida, das suas pregações, a felicidade no presente. Eu tenho um pouco a ideia de que na verdade, isso eu trabalho lá nessa aula, né, na aula aberta, de que a espiritualidade ela está na base da felicidade. Por que eu digo isso? Porque para mim a espiritualidade ela te constrói sentido, né? Ela te dá um sentido, o teu sentido, não um sentido pronto, mas o teu sentido. E nesse sentido, para você realmente construir a felicidade, parte muito da base da tua espiritualidade, né? Ela é uma construção, a espiritualidade está no alicerce da felicidade, mas é um jeito que eu estou lidando com a ideia, com certeza existem muitos outros jeitos. Mas não sei se você sabia, o Júlio está colaborando com esse componente. Estou sabendo. Semestre passado esteve conosco, os estudantes gostaram muito, voltará conosco nesse semestre, justamente, dia 2 de maio, fazendo uma abordagem. Inclusive, vamos fazer uma aula aberta, mais ampliada, né? Ele até é bonzinho dando aula. Eu já vi ele dando uma aulinha, ele quebra um galho aí. Mas deixa eu dizer que ele tá entrando nessa brincadeira para fugir, porque agora nós temos que empurrar ele, né? Ele empurrou para nós. Como é que a psicologia aborda a questão da felicidade? Olha, bem facinho. Facinho. Agora 2, olha aí, meu Deus do céu, quero saber agora. E se der uma palhinha mais psicologia positiva. Ainda dá uma funilada, assim, né? Não, interessante. Quando a gente começa a trabalhar, a gente está trabalhando muito aqui no Beatitude com essa temática da felicidade e propósito, sentido de vida, que traz também, né, essa questão. Eu sempre gosto de começar definindo para as pessoas que é muito diferente felicidade e feliz. Muito diferente. Até a forma que o nosso cérebro lida com isso é diferente. Até áreas do cérebro são outras áreas do cérebro. Que uma área do cérebro lida com feliz, outra área do cérebro lida com felicidade. E eu sempre falo assim que uma é uma emoção, a outra é um sentimento. Então, quando a gente fala em feliz é uma emoção. Ela tem um período curto e ela é sempre direcionada para coisas externas. E o sentimento de felicidade não depende de coisas externas. E aí, por isso, essa questão do propósito, sentido de vida, tá muito claro, ser muito autêntico, porque é ali que tu vai fazer a tua construção da felicidade. E aí não importa se tu tá numa fase ruim ou aconteceu uma coisa que te deixou para baixo, isso vai te trazer uma infelicidade ou vai te trazer uma tristeza momentânea, específica. Mas a sensação e o sentimento de felicidade permanece até para te enfrentar aquilo ali. Por isso que tem uma diferença entre estar feliz e ser feliz. Perfeito. Porque estar feliz eu posso estar em momentos. Agora, o ser feliz pode ser o conjunto Exatamente. da obra, né? Eu posso ser feliz mesmo estando triste, né? Exatamente. Porque é bem isso, né? É uma coisa que está muito mais na constituição do ser, né? E vocês dois destacaram aqui um outro elemento fundamental para a pergunta inicial, que é da felicidade, que é uma vida com sentido e com propósito. Tá? Ou seja, aquilo que o Mário Sérgio Portela trabalha muito bem no livro Qual é a Sua Obra? Ou seja, da minha existência, da minha vida, que obra eu vou construí-la? Tá? Que obra eu vou legar para a humanidade, para a sociedade, para com quem eu convivi, através dessa minha existência. E aí é fundamental, sim, a felicidade passa por a gente dar sentido para a nossa vida. Ter um propósito, ou seja, o que eu vou fazer ao longo da minha vida, no que eu vou me dedicar, são as opções. E aí é fazer escolha. Eu posso fazer uma escolha de apostar tudo para ganhar o dinheiro, 1 milhão ou 5 milhões, ser rico, ou eu vou apostar tudo e buscar tornar esse mundo melhor, mais humano, trabalhar pelos que também precisam, ou seja, ter uma função social para a nossa existência. Né?
Então, é fundamental a gente também se questionar nisso, não pensar só no que a gente pode conquistar materialmente, mas no que a gente pode deixar como legado para a humanidade. Isso não é só receber, mas entregar, né? Qual é a felicidade? Eu acho que já dá, antes de falar da psicologia positiva, que eu fui provocado aqui, a gente trabalha isso e quando a gente questiona, as pessoas até meio que se espantam um pouco, né? A gente pergunta, né, nas assessorias e palestras que a gente dá aí, ok, então tu sabe a felicidade, o que tu precisa para ter a tua felicidade, aí eles falam bens materiais, vínculos, status e tal, e eu falei, ok, e o que tu entrega de felicidade para os outros? Né? Que é bem isso que o prof tá trazendo, né? Não é só uma questão de tu pegar a felicidade, mas o que tu deixa de felicidade no meio em que tu vive, nas habilidades que tu tem, no que tu gosta de fazer, tá tudo relacionado, né? E é muito interessante que as pessoas, elas pensam em que a felicidade tem que vir, elas têm que ter. E na hora que tu sabe que tu é um ser que proporciona felicidade pro outro também. Sim, e que você vai ser feliz proporcionando felicidade, exatamente. Que é isso que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Que você às vezes é muito mais feliz fazendo alguma coisa, né, para as outras pessoas. Praticando a gratidão, ela te dá recompensa. Exatamente. E aí, inclusive, tem algumas áreas da medicina que os médicos estão receitando trabalho voluntário, trabalho social, porque isso lhe causa um bem e que vai lhe ajudar a ser feliz. Sim, diz que o altruísmo, né, causa essa sensação. Mas falando ali um pouquinho da psicologia positiva, que é uma das áreas da psicologia que trabalha bastante com a felicidade, né, o Seligman fala em felicidade autêntica, tem um livro que fala Florescer, que é muito bom, ali ele dá algumas dicas pra gente de como a gente consegue otimizar, ter uma vida mais positiva, né? A gente acha que vou procurar psicologia porque eu tô mal. A psicologia dele não necessariamente precisa estar mal para te validar as tuas emoções positivas, para ser um apoio para caso, quase uma reserva, assim, sim, né? De conteúdo, de conhecimento, para não precisar ser uma medicação que tu vai lá e toma e melhora. Não, como é que chama? Agora fugiu a palavra. É como se fosse... Uma preventiva. Preventiva, isso. Essa psicologia positiva, ela trabalha com essa prevenção. Não precisa esperar estar mal para a gente conseguir conquistar essas questões. E é muito interessante esses dois livros, e daí tem ali o jeito Harvard de ser feliz, né? Que trabalha isso também. Muitas pesquisas fora do Brasil também, que a gente se apropria um pouco disso, né? Sim. Não, acho que é importante para quem tiver interesse de avançar nisso, e aí disponível aí no YouTube, outros canais, tem vários estudos, pesquisas sobre as pesquisas de Harvard, né, como você mencionou. Inclusive, essa universidade, ela chegou a criar a chamado modo Harvard de ser feliz, ou seja, o modo de ser feliz deles, que tem como embasamento a psicologia positiva, mas ela tem resultados muito interessantes, que está em consonância com o que nós acabamos de mencionar. Após 75, 80 anos de pesquisa, qual é a principal conclusão? De que as pessoas mais felizes são as pessoas que mais convivem com os outros. Tá? Ou seja, são as relações de convivência, de amizade que nós estabelecemos ao longo da nossa vida que nos tornam mais felizes. Então, quem tiver interesse vai verificar lá que nós chegamos de que a felicidade ela depende da nossa vida em comunidade, da nossa vida em sociedade. Tá? Não é novidade para os gregos. Os gregos atribuem. O que era a polis? A polis era vida em cidade, era vida em comunidade. O que Harvard está apontando? Tem que ter mais vida social, mais amigos. Tá? E olha que interessante que na sociedade de hoje se vai muito por essa via do individual, né? Quanto mais, e aí tem aquela coisa, eu quero ter a minha felicidade só para mim, né? E aí a gente tem uma sociedade infeliz, justamente porque a gente enveredou por uma via muito individualista de felicidade. A felicidade a qualquer custo. E não essa felicidade que é compartilhada. Né? A sua pergunta anterior, que você dizia nos tempos de hoje, os tempos atuais são tempos que super se promoveu e se valoriza o individualismo, o egoísmo, a conquista individual. E a felicidade não se realiza numa instância individual particular. Ela requer convivência social. Isso, nós vamos falar no próximo episódio exatamente sobre isso, sobre o consumo, a felicidade e consumo. Mas isso fica para o próximo episódio. Encerramos por aqui, vendo aí o quanto felicidade está nas várias áreas de conhecimento. E o quanto esse tema é importante. Agradecemos
a fala aí do Gabriel. Eu acho ainda que a gente pode fazer uma provocação. Qual é a tua área aí de atuação e como é que tu encontra a felicidade nela? A gente trouxe 3 áreas, que é as que a gente domina aqui, né? Mas você que está escutando e vendo a gente aí, interage nas redes sociais também e me fala aí, na tua área, como é que aplica a felicidade ali? Como é que tu vê a felicidade ou não, né? Contribui com o nosso episódio aí, certo? Valeu, pessoal. Um abraço.